Para melhor elucidação do vídeo 4 Salvação, vamos entender o sacrifício vicário do Senhor Jesus e por que somente ele poderia satisfazer a justiça de Deus. Estado de Adão antes da queda. Espírito, cheio do Espírito Santo. Alma, entronizado Deus, submisso ao Espírito. Corpo, submisso à alma. Estado de Adão depois da queda. Espírito, morto, vazio. Alma, entronizado eu, impera o ego. Corpo, única fonte, reporta a alma através dos 5 sentidos as coisas terrenas. Quando Adão escolhe exercer o direito do livre-arbítrio que Deus nos concede por seu infinito amor, pois não quer que ninguém viva a eternidade com ele por obrigação, por não ter outra escolha, mas sim por desejar e reconhecer que somente com Deus seremos plenamente e completamente felizes. Adão, ao desobedecer à única lei criada por Deus, ele está infringindo uma ordem de Deus deliberadamente, consciente. Em outras palavras, não quer mais ser guiado, dirigido pelo Espírito Santo, mas sim por si mesmo. Adão quer tomar as suas próprias decisões. Com isso, está questionando que as decisões de Deus para a sua vida não são as melhores. Diz em 1 João 3,4: todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Qual lei? Gênesis 2,17 nos mostra qual era a ordem de Deus. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Adão desobedeceu, infringiu, transgrediu, pecou. Sentença: morte. Ocorreu 2 mortes: espiritual. O Espírito Santo desliga-se, ausenta-se do espírito do homem, ocorre na mesma hora. Corpo. Esta morte não ocorre na mesma hora, pois Deus amou a sua criação e não quis acabar com o primeiro e único casal, senão a humanidade seria extinta, visto que, nesta ocasião, Adão e Eva não tinham filhos. Mas Deus aceitou uma morte substitutiva, vicário, um inocente morrendo pelo pecador. Em um primeiro momento, a de um animal, que era sacrificado de ano em ano, apontando para o Cristo que viria e assim pagando pelo pecado de Adão de uma vez por todas. Diz em Hebreu 10,4: porque é impossível que o sangue dos touros e dos bodes tire os pecados. Em Hebreus 10:9-12, então acrescentou: eis aqui estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. Remove o primeiro para estabelecer o segundo. Nessa vontade é que temos sido santificados, mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, uma vez por todas. Ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia a exercer o serviço sagrado e a oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios, que nunca jamais podem remover pecados. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus. Mas fica um questionamento: por que o próprio Deus teria que vir ao mundo para pagar pelo pecado de Adão? Vamos entender isto. Depois da queda, todos os homens passaram a nascer apenas da carne, pois o estado do primeiro casal tornou-se apenas carne, uma vez que o espírito de ambos tornou-se um compartimento vazio, morto. De carne nasce carne. Todos os homens nascem como Adão e Eva se tornaram depois da queda, visto que descendemos deles. Espírito, morto, vazio, alma, entronizado eu, impera o ego, corpo, somos tudo que o corpo nos reporta através dos 5 sentidos. Nascemos pecador, pois nascemos sem o Espírito de Deus habitando no nosso espírito. Portanto, o nosso destino de merecimento é o inferno. Desta forma, nenhum homem poderia satisfazer a justiça de Deus, a de um inocente morrer pelo pecado de Adão, visto que todos os homens nascem pecador. Romanos 3,23: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Eclesiastes 7,20:
Não há homem justo sobre a terra que faça o bem e que não peque. Se faz necessário um homem no estado de Adão antes da queda, nascido da carne e do espírito. Mas como resolver isso se todos os homens nascem somente da carne? Para solucionar esta questão, Deus necessitava encarnar para poder tornar-se semelhante a Adão e vencer a morte com legalidade neste mundo. Salmos 8,4. Que é o homem mortal para que te lembres dele, e o filho do homem para que o visites? Pois pouco menor o fizeste do que os anjos, e de glória e de honra o coroastes. O estado de Jesus, espírito, com E maiúsculo, pois ele era Deus. Alma, entronizado Deus, submisso ao Espírito, com E maiúsculo, ao seu Espírito, que é o Espírito de Deus, com E maiúsculo. Corpo, submisso à alma. Jesus, nascido carne e nascido Espírito. Somente ele poderia quitar a justiça vicário, pois nunca pecou, portanto não merecia morrer. O justo morreu pelo pecador. Romanos 6,23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus nosso Senhor. Romanos 5,12. Portanto, assim como por um só homem, Adão, entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte eterna, assim também a morte passou a todos os homens, porquanto todos pecaram. Adão escolheu pecar, mas nós herdamos o pecado. Nosso destino está escolhido, selado, desde o momento do nosso nascimento, que é o inferno. Deus se compadeceu e veio ao mundo para que aqueles que nele creem não pereçam, mas tenham a vida eterna. Graças ao Senhor Jesus Cristo temos duas opções: vida eterna, eternidade com Deus, ou morte eterna, eternidade sem Deus. Foi na cruz que Deus demonstrou o seu imenso amor para conosco.